que eu possa estar na casa do meu Deus, o refrão da música, né? Foi entoada esse louvor. Fazer o que na casa de Deus? Eu sei que nesses tempos difíceis, está um chiadinho, né? Nesses tempos difíceis, há uma tendência para se negligenciar o culto, a celebração ao Senhor. E foi revelado na música que é preciso contemplar essa grandeza de Deus na casa de Deus. Amados, que essa experiência de estarmos reunidos nesta manhã, começando desde o primeiro momento da escola dominical, e agora com a celebração do culto, é nosso desejo, é o nosso clamor que o Pai derrame inspiração para que a nossa alma contate realmente de forma consciente o Eterno e tenhamos experiências renovadoras no contato com a palavra, no exercício da fé que estamos praticando nesse ajuntamento. A importância que esse ajuntamento tem. Então, nesta manhã, quero falar aos irmãos, aquele assunto que já estamos explorando há alguns domingos, e pretendo continuar com algumas outras mensagens, sobre a igreja. Nesses dias, onde há todo um trabalho demoníaco, satânico, e de certa forma, com a anuência da igreja em seu comportamento, às vezes leviano para com a igreja, eu não estou falando de igreja física, material, mas falando do corpo de Cristo, a Assembleia dos Santos, que se formaram a partir de uma conversão genuína a Cristo Jesus, que entenderam que o seu modo de vida estava errado, estava desagradando ao Criador, e então se uniram para que junto, como diz Paulo, nos edifiquemos mutuamente. Então, nesta manhã, tratando desse tema geral, a igreja, como o meio, igreja de nos unir, local, mas sobretudo a essência, hoje trago para vocês, e espero que com a ajuda do Espírito Santo, eu possa tornar isso claro, fluente para a mente de vocês. Aquilo que o Espírito Santo já me deu, eu possa comunicá-lo de forma vívida para vocês, amados. Então, o tema para hoje é a igreja, um projeto divino de poder. A igreja, um projeto divino de poder. E para isso vamos usar o texto de Paulo aos Efésios, uma carta que tem falado nesses últimos tempos, porque Efésios traz uma compreensão maior do que é ser igreja, de como nos tornamos igreja, como nos convertemos, e como vivemos essa nova vida em Cristo. Então, Efésios capítulo 1, do verso 15 até o verso 23. Espero que os irmãos não tenham muita pressa hoje, né? Vamos nos aquecer aqui, e aqueles que estão debaixo das cobertas, levante, acorde, preste atenção para que a palavra de Deus ministre em sua vida nesta nova manhã. Sai, meu irmão, das cobertas, vamos adorar e agora ouvir a palavra de Deus. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, a qual
qual a riqueza da glória de sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder. Essa é a palavra-chave para nós, o seu poder. Para com os que cremos, para a igreja, o povo que se reúne em nome de Jesus, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, deu esse poder à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Oh, glória! Que texto fabuloso! Falando de nós, amados, dizendo desta coisa gloriosa que somos. Então, por que escolhi esse tema? Igreja, um projeto divino de poder. Primeiro, é um tema prioritário. Se não entendermos isso, se não entendermos porque somos igreja, porque pertencemos a Cristo, porque nos tornamos um povo diferente, não na maneira de vestir e andar, mas dentro do coração, na nossa concepção de vida, do andar, de ser pessoas. Se não entendermos isso que é a igreja, então a nossa vida está sendo uma coisa vaga. Tá? Então vejamos isso. Primeiro, geralmente temos uma ideia vaga, e se nós não nos fortalecermos com esse entendimento de que Deus empenhou muito de si para que nos tornemos igreja, corpo de Cristo, então é um ato falho de viver. Então, compreender isso é essencial, é fundamental para a nossa fé, para a nossa caminhada espiritual. Então, escolhi esse tema porque o primeiro ponto é esse, é prioritário. É fundamental entender isso. Primeiro, aqui há um sentimento que a igreja é uma coisa fraca. A igreja fechou muitas portas. Só que a igreja, ela migra. Se um terreno esgotou, se um lugar ficou difícil, Deus levanta outro local para a igreja crescer. E nós ainda, brasileiros, estamos experimentando esse boom, essa coisa grande. Somos uma grande comunidade evangélica no mundo. E será que isso não nos alegra? Um país fundado na idolatria. Um país foi estabelecido na roubalheira, ainda persiste até agora. As nações europeias assaltaram as nossas riquezas. E ainda fazia isso em nome de Deus, imagine, né? Espanhóis, portugueses, franceses, holandeses, etc., companhia. Mas hoje somos um grupo grande, a igreja do Brasil. E essa igreja precisa tomar consciência do seu papel de instrumento de Deus, um instrumento de poder. E hoje, há muitos países que têm grandes igrejas. Estados Unidos, a própria China está sendo cogitada que seja o maior grupo evangélico, se bem que subterrâneo. E a igreja cresce demais quando passa por duras provas. Tá? Então, amados, esse espírito de fraqueza é uma entidade fraca. Começou com um povo bem simples, quase semi-analfabeto aqui no Brasil. A classe mais simples que aceitou o evangelho, eu me recordo bem, porque eu sou quase do começo dessa igreja começando a crescer. E o diabo acha que vai destruir essa igreja. Jesus afirmou em Mateus 16, 18, eu estabeleço a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerá. E aqui Paulo diz, nem
potestade dos ares, nem da terra, nem do inferno, não vão derrubar essa igreja, porque ela está firmada no poder daquele que a instituiu. Amém? Cadê o glória ao Senhor? Mas há esse sentimento em muitos crentes, a igreja fechou a porta, o evangelho, a igreja vai acabar. Não, ela vai surgir na outra esquina, e às vezes maiores, tá? Dizem os historiadores que a igreja francesa se doou a favor de outras igrejas no mundo, por causa da perseguição no tempo de Catarina a Médici, que matou numa noite de São Bartolomeu 180 mil huguenotes, crentes, matou. A Espanha também cometeu muitos assassinatos de povo cristão. Mas a igreja migrou, ela migra. Isso é até histórico. A igreja de Jerusalém sofreu grande perseguição, migrou para os seus irmãos, meio-irmãos, foram lá para a cidade de Samaria, foram para Antioquia, onde formaram um grande grupo, uma grande escola teológica, e de lá mandou missionários para o mundo. A igreja é assim, amados. Ela não será derrotada, porque está firmada no poder daquele que a constituiu, aquele que criou todas as coisas, nos céus e na terra, o nome de Jesus. Então Paulo está dizendo, eu estou orando por vocês, irmãos Efésios, para que vocês entendam isso penetre o coração, a mente, as entranhas de vocês. Estou orando de noite, para que vocês tenham esse entendimento, enriqueçam a sua vida de comunidade de fé. Paulo diz, olha, estou orando de noite, não cesse de orar, dá graças pela conversão de vocês, mas que vocês tenham os olhos, sejam iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança de ser igreja, de ser um povo, uma comunidade que se reúne na rua Coronel Juliano 205, Interlagos, São Paulo, Brasil. Ô, glória! Cadê a mão? Levanta a mão dizendo, Deus, eu te agradeço por ter me trazido para essa comunidade de fé. Amém? A boa parte de vocês se converteram aqui. Uma já veio de outras igrejas, como eu, mas não tive muita vida de igreja naquela época. Então, amados, esse é o poder, essa é a obra, mas que poder! E aqui queremos fazer uma diferença entre o poder deste mundo, o poder da carne, o poder dos poderosos deste mundo, com este poder espiritual que jaz, que permanece, que flui daquele que é toda a autoridade sobre os céus e a terra. Amém? Este é o poder que estamos nos referindo, que Paulo está se referindo. E esse poder tem tudo a ver com o Espírito Santo. E o Espírito é o vivificador. Em João capítulo 16, Jesus começa a preparar os apóstolos para a sua partida para o Pai. E ele disse, eu vou enviar o Espírito Santo. Ele vai convencer o mundo. Primeira coisa, a igreja não opera nesse sistema do mundo. Fico horrorizado quando a mídia está ocupando o papel do Espírito Santo na comunicação do Evangelho. Está criando, de certa forma, uma espécie meio monstruosa de cristianismo. Nós dependemos do Espírito do Senhor, o Espírito Santo que veio para guiar a igreja do Senhor, exercitar esse poder, essa autoridade, essa vida que transforma, que muda seres rejeitados em seres amados do Pai Celestial. Então, Atos dos Apóstolos é muito interessante nessa concepção do poder. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Abra o capítulo 1. Jesus já tinha falado dos apóstolos que ele ia aos céus, se assunto aos céus. E ele diz para aquele grupo de apóstolos, um grupo pequeno ainda de discípulos de Jesus, ele diz o seguinte, dizendo no versículo 4, e comendo com eles, Jesus teve uma refeição muito especial, uma ceia com eles, determinou-lhes
que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito desses dias. Promessa do Pai é Joel capítulo 2, onde diz que o Espírito Santo ia ser derramado sobre a terra. Os velhos iam ter visão, os jovens iam profetizar. Havia uma grande movimentação neste mundo terreno, sobre o operar do Espírito Santo, debaixo do operar do Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo que restaures o reino a Israel? Oh meu Deus, como somos duros de entender as coisas do Senhor. Os apóstolos estavam preocupados com o reino terreno, a restauração de Israel, e Deus tinha um projeto muito maior. Então o Senhor diz, olha, respondeu-lhes: não vos compete, Jesus foi até ríspido com ele, não vos compete conhecer tempos ou épocas em que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, o seu exclusivo poder, mas recebereis o quê? O poder. Que poder é esse? Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, incluindo esse amado Brasil. Amém? Não se ausente de Jerusalém, vai haver algo muito sobrenatural, algo que só eu sei fazer, então não se preocupe tanto com esse Jerusalém terreno, ela vai ser restaurando muito mais para frente, tá? Mas Jesus, fica em Jerusalém, vai acontecer algo extraordinário, vai descer o Deus Espírito Santo para encher vocês de autoridade, de poder e de graça para cumprir a missão que vos tenho confiado. E a igreja não pode perder esse norte. Tá? Eu sei que há uma época em que se prioriza demais números, eventos, demonstrações, né? Mas a igreja tem uma missão muito central, muito focal. Está anunciando o evangelho da redenção. Então, amados, então sereis batizados com o Espírito Santo. É importante que, um tanto radical que eu sou, né, muito focado em fundamentalismo, esteja falando deste assunto. Mas o Espírito Santo não tem bandeira. Ele tem a única bandeira, que é glorificar o Pai. Ele veio glorificar Jesus Cristo, ele veio honrar o Espírito Santo para que nós cumpramos a missão. E o Espírito Santo não é patrimônio de um grupo ou de outro. E os fundamentais precisam entender isso, que precisa se revestir desse poder para anunciar com sabedoria, com graça, o Evangelho da salvação. Batismo com o Espírito Santo era uma imersão interior. Até então, os apóstolos tinham sido beneficiados com alguns ensinamentos e até com algumas operações do Espírito Santo. Mas agora era um batismo, agora era um batismo interior, uma imersão interior nesse poder que vem do Espírito Santo. Joel capítulo 2, do verso 28, nós falamos sobre isso. Zacarias 5,4 diz: nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Esta obra tem que ser conduzida por crentes cheios do Espírito Santo, tomados por esse entendimento, vivificados por essa autoridade que vem do Espírito Santo. A igreja precisa voltar-se para depender do Espírito Santo. Não estou falando em língua, nem estrepolia, estou falando em consagração, em santidade, em zelo, em entrega. É a promessa do Pai, disse lá. E aí começa todo esse desenvolvimento, quando chega o dia de Pentecostes, há uma manifestação gloriosa deste poder. E uma demonstração foi muito forte, que houve um vento impetuoso, e a palavra vento tem muito a ver com a figura do Espírito Santo, né? Tem muito a ver com a vida que Deus dá. De manhã comentamos que Deus fez um boneco de barro, um manequim, né? Peguei a figura do Jean para brincar, né? Chamei o Jean à frente e mostrei a figura do Jean, né? E nele, como ele, todos nós éramos, na figura de Adão, um manequim, um boneco sem vida.
E houve um vento de Deus, um soprar da boca de Deus em Adão, e aquele passou a ser alma vivente. E ali houve uma grande transformação. Fiquei pensando que coisa gloriosa, eu nunca tinha pensado nisso, mas esses dias está me mexendo no coração, como é que aquele boneco de barro, de repente, aquela bola acima do pescoço, se enche de neurônio, uma descarga elétrica, passa a funcionar, uma bomba chamada coração começa a funcionar, irrigar sangue por todo o corpo, o homem começa a falar, começa a ter inteligência, aquele boneco, puxa, a vida é glorioso. Mas já tinha dito lá no nesse capítulo ainda, capítulo 1, que Deus ia formar o homem à sua imagem e semelhança. Isso me inculcou muito tempo. Fiquei pensando como é que miseráveis pecadores como eu podem ter essa imagem e semelhança de Deus, mas era essa condição interior, essa condição espiritual, de alma, mente, coração. Meus amados, de manhã temos estudando isso, né? Essa coisa tremenda. Então, primeiro era a promessa do Pai, que tinha que se cumprir, e essa transformação vivificadora, esse poder que vivifica, não é um poder de destruição. Os homens sempre usam o poder carnal, o poder das armas, as nações estão aí armadas até os dentes da superpotência, e não é um poder construtivo, e como alguém disse muito acertadamente, todo poder sem Deus é destruidor, é maldade, amados. O homem não sabe lidar com o poder da sua carne, é arrogante, é orgulhoso, é medíocre também. Esse poder do Espírito Santo tomando pessoas e fazendo agentes do reino, do projeto de Deus, amém? Então por que poder? Poder de convencimento, poder de testemunho. Eu estava comentando de manhã como esse poder do Senhor agiu na minha adolescência, né? Nem tinha consciência daquilo, nem me percebi. Falei, nossos pais se mudaram, nós nos mudamos para um sítio muito interior, longe de tudo, no fim do mundo, cercado de matas, mas tinha lá 2 famílias crentes. Um era da congregação, o outro era da pentecostal, mas se comunicavam bem. E aquele homem começou a falar alguma coisa para nós, principalmente meu irmão, que era mais velho, por causa da idade dele. Eu era um adolescente, tinha 13 anos, e aquelas palavras pareciam que estavam passando despercebidas, mas não, Deus já estava trabalhando com o meu coração, e aquele homem nem imaginava que um dia eu ia vir a ser um pastor. Meu irmão também é quase um pastor, é um presbítero, com quase 60 ou 70 anos de ministérios. Ali, naquele matão, aquele deserto, um homem quase analfabeto, mas tinha um conhecimento de Deus, tinha uma alma de Deus, tinha uma sabedoria de Deus, e começou a ministrar em nossas vidas, cantava uns hinos todos entoados, mas ia em frente, e nós estávamos bebendo sem perceber, era o poder influenciador do Espírito Santo em nossas vidas, que um dia eu viria dizer, Senhor, aqui estou, toma a minha vida. Esse poder transformador, é o poder vivificador, tira um indigente da desgraça da lama, da sarjeta, toma uma prostituta numa vida imunda e indecente, todos os pecadores, toma de um estado de desgraça, de condenação, e dá-lhe, e diz, receber o poder para serem feitos filhos. Oh, isso é poder, esse é o poder do qual Paulo está orando para que os crentes bebam dele. A minha história, o meu histórico na adolescência, naquele momento não estava entendendo muita coisa, adolescente, mas já havia algumas impressões na minha alma, no meu espírito, com respeito a isso, aqueles cantos começavam a falar, estava sendo guardado no meu interior, e um dia aquilo passava a ser parte da minha vida. Eu acho que vocês têm história semelhante, de uma forma ou de outra, a maioria de vocês tem essa história semelhante, ou nasceu no lar evangélico, ou alguém convidou, ou no emprego, ou no trabalho, ou num acidente, ou numa tragédia. Deus está falando, está mostrando o seu poder para a transformação. Paulo teve uma conversão num momento terrível da sua vida. Deus precisou derrubá-lo do cavalo, literalmente, para poder entender esse poder que ele ia manifestar na vida de Paulo. Um homem, uma vista muito ruim, ele reclamava de suas vistas, disse que era um baixinho, meio corcunda, segundo os historiadores, um tanto doente, mas o poder de Deus usou aquele vaso desta forma para ir muito além das fronteiras de sua nação. A vivificação do Espírito Santo. E na história, como é que a igreja tem sobrevivido?
Como é que tem subido? Como esse poder se manifestou? Numa igreja que não faz guerra, e nunca deve fazer guerra, nunca deve pegar em arma, não deve, essa é a teoria menonita, o espírito anabatista, não pegar em arma, não nos envolver em guerra carnais de destruição. A nossa guerra é em outro nível, como diz Paulo, a nossa luta é contra as forças espirituais do mal, não contra o ser humano. E toda vez que a igreja se envolveu em guerra, se deu mal, porque essa não é o poder, não é essa autoridade, mas eu estou falando de unção, estou falando de vivificação, estou falando de pessoas permeadas do Espírito Santo, que recebe uma chuva da graça do Espírito Santo em sua vida, e a sua vida muda o rumo completamente. Esse poder. Essa história começa com um grupinho de pessoas, 12 homens assustados, tensos, preocupados, na cidade de Jerusalém, tal visto que ele sobe para a casa de Maria, provavelmente a mãe de João Marcos, que era uma família abastada, tinha uma casa que era uma igreja, já era um protótipo de igreja, e aqueles homens de oração, felizmente obedeceram à determinação de Jesus, não saíram de Jerusalém. E a igreja precisa aprender que a nossa vida de consagração, a nossa vida de santidade, a nossa vida de exemplo começa com obediência. E hoje vemos uma igreja muito desobediente. Em vez de se deixar influenciar pelos valores do reino, está se influenciando pelos valores do mundo, pelos valores da carne. Tá? E eu estive pensando nesse contexto, estamos preocupados com os jovens, com a igreja geral, pedindo luz do Senhor, pedindo sabedoria, porque desejamos que muitos jovens mudem esse curso da história. Você é jovem? Cadê o jovem da igreja? Levanta a mão. De 12 anos para cima. Vai cair sobre os ombros de vocês grande responsabilidade desse ministério. Então, busque esse poder de Deus, busque essa autoridade, busque essa vivificação, saia da indolência. Torne a sua vida relevante aos olhos de Deus, com um significado para Deus. Tá? Então, na história, a igreja começa com um grupinho de 12 homens, assustados, preocupados, né, com a casa fechada, né, e ali, em oração, agora estava no rumo certo, obedeceram, foram ficaram em Jerusalém, porque eles eram da Galileia, provavelmente queriam voltar para a sua região, né, seus familiares, para a sua vida cotidiana, tão real que, quando Jesus está para partir, no livro de João, último capítulo, diz que eles foram, Pedro diz, eu vou pescar. Jesus tinha ressuscitado, mas ia subir, vou pescar. Não era mais esse o sentido da vida de Pedro, nem dos apóstolos. O sentido da vida agora é ser pescadores de homens, de almas. Precisavam conhecer o poder transformador. Porque eles conheciam religião. E religião não salva, já dissemos. Mas esse poder do Espírito Santo estava ali. Mas também já havia um grupo naquela casa, umas 120 almas. Né? E houve um derramado poder do Espírito do Senhor. Provavelmente era a Semana Santa, ou, aliás, a semana do Pentecostes, o mês do Pentecostes, final das festas judaicas. As festas religiosas judaicas terminavam com o Pentecostes. E muitos judeus tinham vindo de terra longe, judeus ricos, abastados, tinham vindo para Jerusalém para adorar o Criador, de judeus piedosos, que mesmo não entendendo ainda o Evangelho, não conhecendo essa palavra, tinham uma piedade baseada no princípio da lei. E então, naquela manhã, em começo de tarde, ficam extasiados diante do poder do Senhor. E vieram de todas as terras, nascidos lá, nascidos em Roma, nascidos na Mesopotâmia, nascidos no continente da África, e estavam lá celebrando a festa judaica, no costume antigo, e agora vem a grande proclamação de uma nova aliança para eles. Essa aliança de poder transforma de dentro para fora. Aqueles homens ouviram a mensagem agora simultânea do Evangelho, e ouviam na sua língua de nascença, tá? Provavelmente os apóstolos estivessem falando no aramaico, eles estavam entendendo, havia uma transmissão celestial para aquelas mentes, para aqueles corações. E eles ficam assustados com essa demonstração. Né? Os apóstolos já tinham sido visitados com esse poder.
E agora se torna evidente. E aqueles homens se perguntam, mas não são todos esses galileus, semi-analfabetos, daquela região atrasada, onde só tem pecadores? Era uma região muito denegrida, muito esculhambada. Havia um domínio muito forte do Império Romano. E aqueles homens, o que é que estamos vendo aqui nesta manhã? Uma língua que nós somos costumeiros, ouvimos com muita, desde o nosso nascimento, agora estamos ouvindo esses homens falando uma coisa nova, gloriosa para nossas vidas. Era o poder do Senhor. E a igreja precisa ser revestida dessa linguagem nova do Senhor, dessa linguagem poderosa, dessa linguagem nova que o mundo precisa ouvir no poder de Deus, que Deus está transformando. E no final dessa história, eles perguntam, irmãos, diante dessa situação, o que faremos agora? Qual foi a resposta de Pedro? Crê no Senhor Jesus e será salvo. Abandone essa velha vida, fuja dessa sociedade maldita, contaminada em pecados, e agora venha para o corpo de Cristo. Agora vocês vão ser igreja, agora vocês vão ser uma comunidade de fé, baseada numa nova aliança, a aliança do Evangelho. E como é que o Evangelho se apresenta lá em Romanos 1:3? Não me envergonho do Evangelho, porque o poder de Deus. Então Deus está construindo. Mas na história a igreja foi perseguida, foi tão perseguida que o imperador Diocleciano de Roma disse, na sua orgulho, na sua arrogância, que ele matou muitos cristãos. Nero já tinha incendiado Roma com os corpos dos cristãos, as cadeias estavam abarrotadas de cristãos, aquele maldito Coliseu, aquele lugar de morte, estava encharcado de sangue de cristãos. E ele disse, não há mais nenhum cristão, não há mais nenhum seguidor de Cristo, não há mais igreja aqui. Não sabia ele que debaixo do seu palácio, nas catacumbas de Roma, uma igreja estava adorando e glorificando no poder do Senhor. Ali a igreja estava se fortalecendo, ali a igreja estava sendo realmente convencida cada vez mais do seu papel de transformação do mundo. A história, já falei os crentes da França migraram, os crentes da Espanha também, para o novo mundo, levaram a mensagem para o novo mundo. Quando o mundo está dizendo que a igreja é imprestável, o mundo está dizendo isso, que a igreja não serve, é um estorvo, principalmente da mente dos comunistas, dos ateístas, dos endemoniados, que a igreja é uma coisa inútil, é um atrapalho para a sociedade, está prejudicando a sociedade. Quando reivindica esses valores corretos, de decência, de moralidade, de ética, o mundo está dizendo que a igreja é um estropício para ele, é um estorvo. O que seria deste mundo sem a igreja de Cristo até agora? O que seria? Pergunte. Pergunte se não houver um testemunho de fé neste mundo, a ira é derramada, a igreja ainda está ainda sustentando essa ira, porque Deus vê que tem almas para serem salvas, amados. É isso que Pedro disse. Mas a igreja é perseguida, sofredora, e quanto mais ela apanha, como diz uma brincadeira, que igreja é como bife, quanto mais apanha, mais fica macio e gostoso. A igreja, as pessoas vão entender quando a igreja demonstra a sua vida, o seu poder, quando é resiliente, quando é forte, no seu testemunho, na sua conduta. Roma foi derrotada pela igreja. Sabia disso? No ano 317, ou 315, mais ou menos, começando ali, o imperador proclamou a igreja como uma entidade religiosa. Ele estava rompendo um esquema terrível. Não duvide se ele foi salvo, não questiono se foi salvo ou não. Constantino, a mãe dele parece que era um crente fiel, e ele já estava ouvindo desse testemunho da própria mãe. Ele provavelmente não disse aquilo por acaso, por esta cruz vencerei a batalha contra o seu irmão.
decretou que a religião oficial do Estado era o cristianismo. Nunca se imaginou, na atmosfera social, na atmosfera política, a igreja de Roma ia ser proclamada a religião oficial. Claro que depois houve um desvirtuamento muito grande, que rejeitamos, né? Todo envolvimento da igreja romana com paganismo, com idolatria, mas venceu. E a igreja vem caminhando. Hoje, no Oriente, lugar do reduto do islamismo, né? Deus está convertendo a alma, o poder de Deus está se manifestando ali. Pessoas estão tendo visão, estão tendo sonho, é o que o capítulo diz lá. Na Coreia do Norte, o país mais rigoroso, mais violento contra os cristãos. Está havendo testemunhos. E mesmo nesse mundo ocidental, e meu maior medo é com essa questão do mundo ocidental, onde a zona de conforto, onde essa praia de nadadores gosta de surfar, nadadores religiosos, Deus está levantando uma igreja fiel. Sabia disto? Uns poucos, que é um remanescente, que crê nesse poder, e estão sendo revestidos desse poder, que tem a unção desse poder em suas vidas para comunicar o Evangelho. E que Deus, na sua bondade, esteja trabalhando isso conosco. Então, amados, para a gente concluir, o tempo está chegando, o fim. Hoje, que você teve conhecimento desse texto bíblico de Paulo, que você atentou, que você meditou nele, há duas questões a ser resolvidas. Ou eu vou viver no poder do Espírito, ou eu vou viver no meu poder. E eu pergunto para a igreja, qual é a sua escolha nessa manhã? Qual é a escolha de vocês, amado? Grite para o Senhor. Eu quero ser uma pessoa revestida no poder do Senhor. Eu quero ser uma pessoa dominada, permeada desse poder, desta autoridade de santidade, de bondade, de misericórdia, de graça. Esse é o poder que almejamos. Quando o mundo vê vidas transformadas, e o mundo pode dizer, é esta vida que eu quero para mim. E pai, não é essa vida para os seus filhos, começa com você. Começa com você. Eu vi muitas bobagens, pai dizendo, esse sermão é para o meu filho. É para você, danado, é para você que Deus quer falar que está aqui nessa manhã. Seu filho está longe, começa na sua alma, na sua vida, deixa essa mensagem entrar no seu coração, esse poder permear a sua vida. Aí você vai ganhar os seus filhos com o seu testemunho, com o seu exemplo, com a sua conduta. Amém? Começa por você, pai. Nessa manhã, falando para o casal, tive alegria, estar junto nesse momento. Começa com vocês, amados. O Daniel vai ser essa justiça de Deus através de vocês. Esse poder de uma vida transformada, de uma vida de testemunho, de uma vida realmente consagrada para o Evangelho, vai, de certa forma, influenciar o filho de vocês. Aquela promessa lá, no Provérbios, ensina a criança no caminho que deve andar. É uma promessa, não está dizendo absolutamente que vai acontecer. Muitos filhos não se convertem mesmo falando, mas faça a sua parte, faça o seu trabalho, dê o seu testemunho, dê o seu exemplo. A sua conduta, de certa forma, vai influenciar. Que fica entre nós, certo dia o Felipe me ligou chorando. Poucos dias atrás. Por quê? Ele queria que eu orasse por ele. Estou orando para que Deus incomode. Deus está tratando. Então, que os filhos vejam em nós um patrimônio de Deus. Igreja, nós não sonhamos só com o dia de hoje. Nós estamos sonhando com a igreja que vai se renovando, vai se passando por um processo de resiliência, voltando à sua origem, voltando à sua graça, voltando à sua misericórdia. E que Deus nos abençoe com esse entendimento. Que levemos a sério a oração de Paulo. Estou orando por vocês para que entendam isto. Uma igreja de poder que vem do alto. Não esse poder rasteiro, de politicagem, mesmo no meio evangélico. Eu fico horrorizado com o testemunho do grupo evangélico que está lá no Congresso. Fiquei envergonhado, com o coração realmente sangrando, quando dois políticos estavam
adorando a Deus, agradecendo pelo roubo que fizeram. Isso é ser igreja? Isso está no poder do Senhor? Não. O poder do Senhor é diferente. Restaura a imagem de Deus em nosso caminhar. Amém? Amados, que esse assunto hoje possamos decidir. Viver em nosso poder ou ver no poder do Senhor. E como é que eu faço isso? Me consagrando ao Senhor. Ou me convertendo ao Senhor. A conversão é ponto focal da vida cristã. Não dá para começar com atalhos. Não começa por outros caminhos. O caminho de ser corpo de Cristo, ser igreja verdadeira, genuína, começa com a conversão. Tá? E por isso, Jesus disse a Pedro já estava seguindo a Jesus, mas eu nunca entendi muito aquilo lá. Quando te converteres, converte aos teus irmãos. Pedro era um seguidor, mas é preciso que possamos ir além. Então, se você nunca aceitou Cristo, nesta manhã, escolha, e você tem livre-arbítrio, e ninguém pode impedir seu livre-arbítrio. Não venha dizer com essa história que o mundo me impede de ser um crente, que meus pais proíbem de eu ser crente, né? Que a minha escola me proíbe. Vocês vão passar por provas de fogo na escola, nas faculdades agora. Tá? Vocês já não estão passando. Com professores ateístas, endemoniados, que glorificam o diabo, com suas mensagens. Né? Mas escolha viver no poder de Deus. E esse poder de Deus é uma vida consagrada ao Espírito Santo. Deixe manifestar o seu poder. Se convertendo ou se consagrando. Se já é um crente, se consagre e diga: Deus, eu escolhi viver debaixo do seu poder. Amém.